o ANCAP, servidor público. Não, ele não é servidor público, né? Ele tá alocado em um gabinete. Ele foi debater lá com 20 esquerdistas. E aí aqui é o quadro onde eles pegam a pessoa que se melhor saiu do debate para fazer 1 vezes 1. Então tem ali os 30, os 20, sei lá, cada hora os números é de um jeito. E aí aqui é o bicho pega. ANCAP comissionado, isso mesmo. O terceiro foi um empate de 21 bandeiras entre Matheus Crepe e Leonel. Chique. O segundo lugar foi 22 bandeiras, o Loconte. E o primeiro lugar... Filho, papai hoje foi aplaudido em... Nossa, papai, o senhor foi aplaudido por quê? O que o senhor fez, papaizinho amado? O papai recebeu 22 bandeiras verdes discutindo com o Paulo Cogos. Nossa, papai, o senhor é o melhor pai do mundo. Eu tô muito orgulhoso do meu papai. Eu vou contar pra todo mundo. Queridos alunos, hoje aqui, no dia da profissão, temos aqui o pai, o Lacrontinho, filho do Lacronte. E hoje o Lacrontinho vai apresentar o papai no dia da profissão dos pais aqui na escolinha. Meu papai é debatedor profissional. Hoje ele vai contar pra vocês o seu maior feito na internet. Boa tarde, eu sou o Lacronte e eu já recebi 22 bandeiras verdes em um debate contra Paulo Cogos. Parabéns, tio! lugar, que quem pode vir, foi com 31 bandeiras a Maiara. Campeã. Ela foi minha professora. As mãozinhas. Aí pode ser uma das 5 ou uma nova, né? Uma das 5? Vamos no homeschooling? Homeschooling, pode ser, vamos lá. Olha lá. Tá, vai ser o homeschooling, fechamos esse tema então. Homeschooling. Então, 10 minutos, foi. Tá, então o tema que nós escolhemos aqui, mais uma vez, é homeschooling e certamente vou continuar defendendo isso porque, como dizia o Papa Pio XI, a família é educadora primária e natural. Logo, sim, elas podem escolher colocar o filho numa escola, escolher um tutor, enfim, escolher o modelo educacional que elas quiserem, concorrendo no mercado, mas são elas que têm que decidir, não o Estado, senão nós estaremos violando a primariedade da família como responsável pela educação das crianças. Mas não estamos violando nada, a família continua responsável pela educação das crianças, ponto. Ninguém está proibindo você de educar seus filhos. Tudo isso daí, é uma conversa fiada. O Estado não me deixa educar meus filhos. É você que tá, ao invés de estar brincando com seu filho, conversando com ele, tá num grupo de WhatsApp, falando de Bolsonaro, falando de Lula, tá vendo live do Luigi na internet, sabe? Tá pulando de canal em canal no YouTube, discutindo nos comentários com pessoas as quais você nunca verá na vida. Tá no Twitter, fazendo thread, tentando monetizar migalhas de dólares do Elon Musk. Simples. Tá no futebol, fazer os héteros tradicionais. Como a gente tá aqui num nicho, né? O pessoal não gosta dessa coisa tradicional de um homem hétero tradicional. Tá no futebol, sabe? Tá jogando baralho no bar, sabe? Ninguém tá proibindo você de educar seus filhos. Além disso, a educação não é só aquilo que o MEC quer que ela aprenda para um vestibular, mas a educação ela tem que ser considerada integralmente. A educação moral, a educação espiritual, a educação nas tradições, isso também vem muito mais dos núcleos familiares do que de qualquer elemento político Concordo. Quem tá proibindo de fazer isso? Alguém tá sendo proibido aqui? centralizado. Então, o homeschooling, ele protege a criança em todos os sentidos, inclusive fisicamente. Porque nós sabemos que principalmente crianças com deficiências ou com espectro autista, muitas vezes sofrem bullying e são, lamentavelmente, agredidas nas escolas estatais ou mesmo nas escolas privadas também, porque, no final, não tem liberdade, não tem opção. Então, Isso aí, infelizmente, bullying é uma coisa muito, muito séria, muito grave, muita gente passa por isso, e é um assunto que eu acho que, inclusive, é dado a pouca importância para isso no Brasil. A gente dá pouca importância para isso para meninos e meninas que, ao longo da sua vida escolar, passam por todo tipo de abuso psicológico, de bullying, chame do que vocês quiserem. Pra mim, ambos os nomes são bons. É engraçado, eu tava conversando com vocês aqui, eu vou aproveitar essa deixa aqui, que a gente tava vendo aí um vídeo e tal, tem que taxar a bebida alcoólica, né, porque o álcool faz mal e tal. E aí eles atribui-se a queda no consumo de cigarro à taxação, né? Não levou em conta, por exemplo, a explosão de cigarros do Paraguai que foi no Brasil durante um bom tempo. Mas o que fez, de fato, as pessoas pararem de fumar gradualmente no Brasil? Campanhas publicitárias na TV,
nos próprios maços de cigarro, a proibição de fumar em determinados ambientes. Ao passar do tempo, a população foi sendo conscientizada de que aquilo não fazia bem para a saúde. Não é só taxar, não. Aumenta o preço do cigarro de R$1 para 10, não vai, cara. Não é assim que trata vício nenhum. O mesmo vale para o álcool e o mesmo vale para várias questões que o Estado precisa agir. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era moleque, tinha campanha antidrogas na TV, campanha anti-álcool na TV, campanha anti-tabaco na TV, campanha sobre o uso de camisinha, sobre DSTs, sobre fazer exames rotineiros, sobre cinto de segurança e sobre bullying. Vocês lembram do Serginho Groisman? Lembra do Serginho Groisman? Serginho Groisman fala, bullying. Cara, essas coisas, eu não sei se eu que não assisto tanto a TV aberta assim, mas a gente tá na internet, a verba de propaganda tá na internet, mas é muito pouco, eu não sei, eu não vejo, cara. Eu nunca vi mais, eu não sei, não... Então é uma coisa assim que é pouco falado, parece que há poucas campanhas educativas, campanhas mais... que brinquem um pouco com esse imaginário também de crianças e adolescentes e sejam mais proposta para eles, sabe, sobre as drogas, sobre o álcool, sobre sexo, sobre abuso, sobre bullying. Eu vejo pouco, cara. Eu vejo pouco. Eu sou muito participativo ali da escola da Alice. Eu vejo muito pouco, sabe? Não sei. Não sei se eu... Posso estar sendo uma percepção enganosa minha, sabe? Mas parece que essas coisas meio que se perderam, assim, né? Hoje a única coisa que importa no Brasil é se você votou no Lula ou no Bolsonaro e se você é de direita, esquerda, com essa capialzice, bando de caipira, 200 milhões de caipiras brigando pra ver quem é mais... enfim. Defendo que haja essas opções. Enfim, cara, eu vou falar uma coisa pra você. A gente, nesse ponto, é uma coisa que me dá tristeza. A gente deu uma regredida forte, viu? A gente deu uma regredida forte. A gente deu uma regredida muito, muito forte, cara. Muito forte. A gente, hoje, em pleno 2026, o cara tem toda a informação do mundo disponível pra ele e ele acredita. É como eu tava dando um exemplo daquele cara lá, não vou ficar dando aqui, daqui a pouco eu tomo um processo. Se bem que ele não mora no Brasil, né? Pra ele é mais cômodo. Ai, não, porque na lua cheia, os vermes do seu organismo, eles sobem por conta da gravidade. É só você comer cebola crua que você cura. E aí você fala, cara, mas você não tem nenhuma plausibilidade científica. Você é crendice, não é nem crendice. É pior que, não dá nem pra chamar de curandeirismo, né? Porque é até uma ofensa. Mas isso é uma charlatanice. As pessoas ficam bravas com você. Não! Quem é você pra discutir com ele, sabe? Não tomar sol no saco vai fazer com a sua testosterona aumente. Cara, não dá, sabe? Não dá. A mais. Bom, Paulo, primeiro, você disse que o Papa Pio, né? 11, ele defendia que a educação deveria vir da família. É interessante, porque a Igreja Católica vai na contramão disso, né? Uhum. A catequese é transmitida pela Igreja Católica. E os cristãos são considerados irmãos uns dos outros. Isso. E quem faz essa parte da educação não é a família, é a Igreja Católica. O padre, quando ele vem com seus discursos, com a sua homilia, ele também está educando moralmente as crianças. Padre, então, pai, família. Isso. Mas não é a família. A gente está falando do núcleo cristã, familiar. Família cristã. Então, mas aí não, se você família for nuclear. Você está dizendo família basilar, nuclear. Para esse lado, companheiro, a gente pode falar também da família escolar. Ela pegou você, Cogos. Ela pegou você, desculpa, ela pegou você. Não adianta você tentar dar outros sentidos para a palavra, entendeu? Não adianta você dar ela te pegou, cara. Do ponto de vista que você falou, a impressão que dá é que a catequese ela vai contra... A escola é uma grande família. Eu passo mais tempo com as professoras e com as crianças hoje em dia do que com a minha família. Então, a escola também é uma comunidade familiar. Mas ela é de ordem terciária. Você tem primeiro Deus, depois a família, depois o resto. A igreja também é de ordem terciária. Não é a família do núcleo familiar. De maneira nenhuma, ela é fundada por Deus. Companheiro, vamos lá. Definição de núcleo familiar. Pai, mãe, aqueles que... a mãe que gerou, o pai que também participou dessa geração, ou então aquelas pessoas que têm responsabilidade legal por aquelas crianças, né? Então, núcleo familiar é uma coisa.
Aí, quando você fala da igreja, tem a terceirização disso. Não é mais aquele núcleo familiar. Não, Bom, a igreja primeiro é instituída ponto. por Deus, o ministério dos padres do sacerdócio é instituído por Deus no sacramento, aí você tem a transmissão da verdade por Deus, primeiro pela família, depois pelo resto. Afinal, Deus se encarnou numa família. Então, mas aí se você for falar que isso tem uma questão divina, que foi Deus que quis dessa forma, aí o Estado, então, que você tanto nega, também foi Deus que quis dessa forma. Porque se tudo vem de Deus, o Estado também vem de Deus. O Estado, no sentido medieval do termo, sim. O Estado como... Até porque o próprio Cristo falou sobre a autoridade do Estado. Pô. O próprio Cristo fala sobre isso. organização da sociedade política com consentimento dos governados e com um rei justo que defenda a Igreja Católica, sim. Então, o você Estado está querendo moderno, me dizer, não. Então você está querendo me dizer que aquilo que você Estado bom ou Estado mau? mais é contra, que é o Estado, também é divino. Eu sou contra o Estado moderno, revolucionário, liberal, maçônico. Mas é E por isso que você trabalha nele. Ah, então aí você trabalha para esse Estado maçônico liberal para implodi-lo por dentro? Ah, entendi. divino. Não, é Claro que satânico. é, porque se você acabou de me dizer que tudo que vem é divino, é divino. Mas tá, vamos sair ali dessa discussão da religião, que a gente, né, sabe que aí a gente pode dar Não, mais... perdeu. Aí você foi, ela detonou você, ô Cláudio, ela detonou você. Você fez um baita discursão aí e tomou na primeira. Para muita coisa, porque fé Ok. cada um tem a sua. Mas quando você diz para mim que crianças com deficiência seriam beneficiadas no homeschooling, companheiro, você não sabe mesmo do que você está falando. Não sabe absolutamente nada. Ele não tem a menor noção do que ele falou. Aliás, eu quero deixar aqui meu agradecimento por mais um mês. Começamos 2026 e nós aqui do Luiz Diverso, nós financiamos os mês aniversários da APAI aqui de Saltaré. Cara, eu sou apenas um streamer, eu não consigo abraçar todas as causas, gostaria de ter mais alcance, gostaria de ter mais visualizações para conseguir arrecadar mais dinheiro e poder ajudar mais instituições. Mas o ano de 2026 começou e a primeira festinha da APAI já foi realizada, inclusive vou mostrar aqui para vocês. Então todos os meses, o dinheiro que vocês mandam aqui em Pix e também em Superchat, vocês sabem muito bem que eu não fico com ele, eu dou. Essa é a única live no YouTube, que não tem propaganda durante a exibição da live, ou seja, a AdSense, então a sua experiência da live não é interrompida por propaganda. É a única live do YouTube que não tem patrocinador e é a única live do YouTube que doa 100% do que arrecada. 100% do que arrecada. Tá certo? Então, uma dessas frentes de doações é em relação a essas... deixa eu até mostrar aqui pra vocês. A essas festinhas da PAI. Então, todos os meses... Os alunos da PAI, que são em sua extrema maioria crianças cujas famílias são pobres, muitas paupérrimas, elas não têm essas festinhas em casa, né? Porque o pai e a mãe muitas vezes não têm condições de comprar um bolinho. O que o pessoal da PAI fazia? Eles reuniam ali os aniversariantes do mês, são mais de 200 alunos, de 180 alunos, melhor dizendo, reúne ali os aniversariantes e faz uma festinha. Só que eles não têm grana pra isso. Então eu fui lá um dia pra gravar lá e tal. E eles contaram essa história que eles estavam sem conseguir fazer. Eu falei, vocês vão fazer. Pode voltar a fazer todo mês, tá? Pode voltar a fazer todo mês, que isso aqui eu garanto. E aqui, ó, mostrar pra vocês como foi a dos aniversariantes de janeiro de 2026. Enquanto Deus me der força, ou Deus me permitir ser útil pra vocês que me acompanham, fazer uma live bacana, divertida, enquanto Deus me der essa honra, criança nenhuma na PAI de Salto de Itararé, e de Barão de Antonina, né? As crianças de Barão de Antonina, então são duas cidades, basicamente. Vão ficar sem uma festa de aniversário, vão ficar sem um bolinho, vão ficar sem um salgadinho, um refrigerante no dia do aniversarinho delas. Tá? Aqui, ó, mostrar pra vocês, então, o vídeo de janeiro, ó. Ó que fartura, ó o bolão bonito. Porque, na verdade, não é... É isso, é você que financia isso daí. Então toda vez que você manda um Pix, um Superchat, não se preocupe, esse dinheiro não fica comigo, eu presto contas aqui todos os meses. Não acho que eu vou ficar embolsando R$2.000 de doação, porque graças a Deus eu não preciso, tá certo? É vocês que financiam isso, Deus abençoe a todos que participaram de mais um mês de aniversário. Março agora. Essa foi de janeiro ou fevereiro? Não, janeiro tá de férias. Não, janeiro e fevereiro, porque janeiro tá de férias. Janeiro e fevereiro. Deu uma historinha muito legal.
pessoal da PAI veio perguntar, então meu donate não vai pro Lula? Não vai pro Lula, e nem pra mim vai, tá? Que as crianças lá gostam muito de bolo. E aí eles perguntaram, a gente pode comprar mais bolo? Eu falei, compra mais bolo, dê bolo pra essa criançada. Eu quero ver a criança com a boca tudo azul de bolo com corante, tá? Então agora tem mais bolo pra criançada. Aumentamos a pesagem do bolo, por isso que as festinhas ficaram... Aumentou tipo R$300 no total da festinha. Mas vamos lá. Eu tenho uma filha autista e se não fosse a escola em que ela convive, se não fosse a socialização que ela tem na escola, porque eu não tenho uma família grande, eu não tenho sobrinhos perto, eu não tenho primos perto, se não fosse as crianças com que ela convive na escola, a estimulação dela não aconteceria. Se não fosse isso, a minha filha ainda estava embaixo da mesa, sem socialização alguma. Mas em que momento eu quero tirar a tua liberdade de colocar sua filha nessa escola? Eu não quero, eu só quero dar outras opções. Então, voltamos ali pro discurso irresponsável, né? Quando você falou que nós temos ali a garantia física das crianças. Isso também é uma mentira. Estatisticamente falando, a gente tem provas de que isso é uma mentira. Não. 70% dos casos de violência sexual acontecem em casa. Isso é manipulação estatística. E aí, não é uma manipulação estatística. Vocês podem colocar aí depois, eu sei que tem o baixinho ali. A objetividade do dado que você está falando, eu não estou negando. Eu estou negando que falar isso nesse debate é uma manipulação estatística pelo seguinte. Você pode falar que são 70% dos casos, não 70% das famílias, como está parecendo. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta. Quem que vai apoiar essas crianças quando a família falhar? Eu não estou negando a existência de outras instituições, eu estou dando a liberdade para a família escolher. Você considera que colocar sua filha na escola que ela está é bom? Que bom. Deus abençoe. Agora, existem famílias... Cara, eu vou falar uma coisa, tem umas pautas. Cia, parabéns. Eu invejo a Cia, que capacidade que vocês têm de moldar o pensamento de um brasileiro. É inacreditável, tem que tirar o chapéu pra Cia. Não adianta, a gente tem que admitir aqui. Tanto a direitista, quanto a esquerdista... Sabe, se a Cia amanhã resolver que eu tenho que fazer o brasileiro gostar de comer bosta, daqui 1 ano e meio nós estamos comendo bosta. E comemorando e defendendo o consumo de bosta. Cara, esse negócio de homeschooling, de trad-wife, que agora virou moda, trad-wife. Cara, isso não condiz com a realidade material e concreta dos fatos. Que pais no Brasil, que mães no Brasil podem escolher... E por escolha, são 2 opções concretas, A e B, 1 ou 2. Podem escolher. Não, vou educar meu filho em casa. Cara, é uma casta de uma casta que, sei lá, que ganha muito dinheiro, que pode ter 10 filhos, 10 filhos em homeschooling. E essa casta fica vendendo curso na internet. Eu vendo curso também. Mas fica vendendo curso na internet, como ser homeschooling, como ser um paizão, como ser uma mãezona católica, como ser um paizão cristão. Cara, as pessoas não podem escolher isso. As pessoas não podem escolher não trabalhar. As pessoas não podem, não é uma escolha, sabe? Não é uma escolha. Aí eu vou escolher ficar em casa enquanto meu marido... Não, você não pode, sabe por quê? Se fizer isso, vocês morrem de fome, vocês não pagam aluguel, vocês não comem, não tem comida na mesa. E é a mesma coisa com os filhos. Aí vamos, a liberdade de poder... Quem vai poder escolher isso? Quem? Quantas pessoas? Qual é o número de qual é a porcentagem de brasileiros que materialmente podem escolher... educar o filho em casa, sabe? Dá licença, cara, não conversa, sabe? Não, gente, você tá debatendo homeschooling. Mas eu quero a liberdade de educar teu filho. Educa seu filho, então, pô, educa, sabe? Educa o teu filho. Falou do Ícaro aí, não, aí eu vou ter que fazer o Ícaro, os filhos dele não estudam em homeschooling, e ele, inclusive ontem mesmo, estava falando sobre isso, sobre essa coisa do conservador com trad-wife. Aí ele falou, ele deu um exemplo, que lá em 2015 no Facebook, um cara que era conservador, que ele gostava muito, ficava, não, que a mulher não tem que trabalhar, que o homem tem que sustentar o lar. Aí o primeiro comentário no post dele era da mãe dele falando, filho, como é que você fala isso? Quem te criou foi o trabalho da sua mãe. Aí o Igor falou, cara, naquele dia, eu entendi que isso era só uma caricatura. Cara, tipo, ele trabalha, a esposa dele... cuida dos filhos, da casa e tal, mas ele pode, ele sabe, ele não é tão, sabe, não é idiota nesse ponto, entendeu? Uma coisa é se você pode falar assim, eu tenho certeza que se muitos aqui falar assim, eu posso que a minha esposa não trabalhe, ou eu posso que o meu marido não trabalhe. Cara, se tivesse essa escolha, beleza, é uma decisão individual disso, de vocês, entendeu? É uma decisão individual de vocês. Agora que isso é uma realidade concreta, sabe? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus.
Eu queria ser esposo. Eu tenho um amigo que é esposo troféu, sabia? Ele é sustentado pela esposa. E ele gosta, ele é feliz, cuida da casa, cuida dos filhos, leva filho pra escola, busca, limpa a casa, varre o chão, lava as privadas. Ele gosta, ele é feliz, cegadinho na dele, né? Famílias que têm outros critérios e que tem que ter liberdade de escolher esses critérios. Só isso. Querido, preste atenção na irresponsabilidade. Quando você dá margem, quando você abre, um pai que violenta uma filha, ele pode chegar lá e dizer assim, eu escolho o homeschooling. O pai que violenta Eu estou a filha, escolhendo o homeschooling. Por quê? Porque a partir do momento que o homeschooling foi liberado, então, tudo está liberado. Não, o pai ele que violenta pode ter a o filha direito a isso. é presídio de Pedrinhas, acabou. Tem que ser, acabou. É o quê? Presídio de Pedrinhas. Você pega o cara que bate em mulher e manda pro presídio, acabou. Tá, acabou. E aí, quem vai descobrir que esse pai está fazendo isso com a criança? Então você quer colocar uma câmera do Estado em todas as casas? Não é Essa uma a sua solução? câmera, companheiro, não é uma câmera. O que eu estou te dizendo, vamos lá, tenta acompanhar meu Deixa eu raciocínio. até tirar a câmera aqui da frente A criança, ela tem ali o núcleo familiar, beleza? Núcleo familiar. Ela sai e vai para a escola, que é o núcleo de socialização dela, que é o único ambiente social no momento ali que ela tem garantido, em que ela vai conhecer outras pessoas, em que ela vai ter acesso ali Caiu. a um grupo diferente de pessoas da família dela. Porque você também pode me falar assim, no homeschooling ela vai ter acesso a outras famílias. Tá, mas ela pode ter acesso a outras famílias que são iguaizinhos a ela e que vão passar pano para a família que cuida dela. Tá. Quando a criança ela vai para a escola, ela cria vínculo. A educação, ela é baseada em vínculo, em afeto. E não é um afeto gerado pela família, pela mãe, pelo pai. É o afeto gerado por outros seres humanos. É esse vínculo, é esse afeto que permite, que dá suporte, que dá sustentação para as muitas crianças conseguirem dizer pelo qual elas estão passando. Eu já falei pra vocês, né? Tem um filósofo, eu preciso lembrar quem é. Eu preciso começar a fazer a anotação da livraiada que eu tô lendo, porque eu fico lendo os livros. Eu leio, estudo, aí vou pro próximo, eu não faço anotação, preciso começar a fazer anotação em mapa mental dessas pra eu não ficar me perdendo nas ideias. Mas o último livro que eu tava lendo sobre São Tomás de Aquino, do Chesterton, né? E tem um momento lá que ele fala sobre um filósofo árabe, que ele dizia assim que o ser humano, eu não lembro se eu vi isso no livro ou foi nos estudos complementares, provavelmente foi nos estudos complementares, que o ser humano ele é mais moldado pelo ambiente que ele vive do que pelos pais. E isso já é algo que a própria ciência, a psicologia moderna fala com clareza, que nós somos mais... porque é uma coisa até mais lógica você parar pra pensar nisso, né? A nossa personalidade, o nosso ser é muito mais moldado pelas nossas relações materiais com a sociedade, com a natureza, com o divino, com a religião, com o trabalho, com as decisões, do que com, de fato, a educação dos nossos pais. Porque os nossos pais, eles têm um limite ali, até que ponto a gente pode ser direcionado, entendeu? É muito legal. Eu vou atrás desse negócio, depois eu volto aqui e explico direito, senão eu vou ficar dando cabeçada aqui. Se a gente priva essas crianças disso, eu entendi o que você quis dizer. Que nem não vai ser todas, que se a família escolher colocar numa escola, que ela vai ter direito a essa escola, eu entendi. Só que quando você traz esse discurso de liberdade, você fortalece a liberdade de um agressor e enfraquece a liberdade de uma criança estar protegida. É bem o contrário. Não é o contrário, cara. Pelo seguinte, não é o contrário. É pelo seguinte, tem um educador, o John Holt, que era um grande defensor do homeschooling e da educação sem a coerção estatal, assim como o Murray Rothbard, que também fala sobre isso. É impressionante, é uma pauta 100% americana, né? Então, quando a criança vai num ambiente onde existe ali uma programação coagida por um burocrata que impõe, ela passa a ficar conformista, ela passa a ter menos pensamento crítico. Então, ela talvez seja até mais suscetível a sofrer um abuso dentro de casa e não procurar as autoridades competentes porque ela fica conformista pela educação estatal. O homeschooling não. O homeschooling ele tende, claro que é sempre uma tendência, não é todos os casos, a fazer com que a criança tenha liberdade, pensamento crítico e autorresponsabilidade. Tá. E isso vai fazer com que ela denuncie. Eu gosto que a galera da pauta americana, quando você pergunta pra ele, qual é a fonte? Homeschooling. Quem falou isso de homeschooling? Quem falou isso de tradwife? Cita as fontes, vou citar as fontes. Noel Gallagher, Alex Turner, Dave Grohl. Sabe? É basicamente assim. Cite aí, quais autores falaram sobre essa pauta importada da CIA? Noel Gallagher, Alex Turner, Dave Grohl. Sabe, é sempre assim. Os abusos que ela vê até dos coleguinhas dela. Tá. Isso não faz sentido algum que você disse, você me perdoe, mas não faz John Holt, sentido. reclama com Não posso reclamar com ele. Mais ou menos, Luiz. A partir dos 11, 12 anos, o reforço social dos pares é a coisa mais importante e a socialização é pelos pares. Mas até as cidades, os pais são modelo de relação e apego.
Foi exatamente o que eu falei. Eu não falei que a influência dos pais é zero. Eu disse que os caras, esse filósofo aí, que não é o Noel Gallagher, ele fala que a relação do mundo, a forma como você se envolve com o mundo vai determinar mais. Não que a relação dos pais é zero. Eu não falo assim, gente, é zero. Ser pai bom, ser pai ruim, ser pai mais ou menos. Tá tudo. Não, gente, não. Posso reclamar com ele. Não faz sentido o que você está dizendo. Tá? Realmente não faz sentido. Por quê? O pensamento crítico, ele surge, ele advém do quê? Da diversidade. Se você está num lugar onde você tem apenas a opinião de uma pessoa, não tem diversidade de pensamento, não tem pensamento crítico. Sociedade E aí é interessante, só para concluir, porque me parece uma manipulação, um desejo seu de manipular uma ideia que favoreceria muito a sua ideologia, a sua linha de raciocínio. Não, na verdade, por quê? Só finalizar. Por quê? Porque quando você impede o pensamento crítico, e o pensamento crítico ele só vai acontecer dentro da diversidade, ele não vai acontecer com apenas uma opinião, e o homeschooling favorece com que isso aconteça em apenas uma opinião, você gera extremistas, você gera crianças que não saem do celular, porque já é difícil. A luta contra o celular nas escolas já está grande. Com uma equipe fazendo isso, imagine em casa. O que tem de mãe que chega nos espaços ambulatoriais de psicólogos dizendo assim, não sei o que fazer para o meu filho sair do celular e ela vai precisar de ajuda da escola, você não tem noção de quantas são. Cogos, eu aqui faço um apelo para que você consiga perceber a irresponsabilidade do seu discurso. Só para finalizar. Então pode continuar. Ok, então, você está assumindo que eu sou contra a diversidade e o debate de ideias, coisa que eu não sou tanto que eu estou aqui. Agora, o problema é o seguinte, vocês estão falando, se a criança for educada no homeschooling, ela vai virar extremista, então vocês estão querendo censurar ideias, como muitos dos debatedores vieram aqui na rodada de homeschooling e demonstraram aí um nível de autoritarismo muito grande. Agora, o que existe é uma pressão das panelinhas sociais que se formam na escola para que não haja esse debate de ideias, o sujeito fala alguma coisa contrária. Panelinha social. Vocês veem que é sempre uma coisa abstrata, assim? É sempre uma coisa abstrata. Uma panelinha social na escola. Qual escola? Qual panelinha? São professores? São diretores? São reitores? É o prefeito que está dando ordem? É o governo do estado? Qual governador? Qual estado? Onde? Quando? Em que ano isso está acontecendo? É sempre uma coisa abstrata, sempre uma coisa distante, né? Olha, temos um exemplo aqui, senhorita, que no estado de São Paulo, entre os anos de 2004 e 2012, durante o governo do fulano de tal, escolas estaduais receberam como ordem, através do plano aqui didático, e os pedagogos, os diretores foram instruídos a dizer tal coisa, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Temos tais dados, tais provas e tal coisa. Nunca é nada assim, né? Nunca é nada assim. É sempre uma panelinha, um eixo do mal. Não dá um exemplo concreto, né? O que está sendo doutrinado ali, ele é cancelado, ao passo que no homeschooling a criança aprende a ter autodisciplina suficiente para não ficar lá no celular, como lamentavelmente ficam em muitas escolas. Quem vai oferecer essa disciplina suficiente? Só mais uma coisinha, como a diversidade de ideias, o debate de ideias, o contraponto faz parte da educação e a concorrência da educação propicia a qualidade, e se essa diversidade faz parte da qualidade, ela vai ser propiciada sim por um ambiente de liberdade educacional, onde o homeschooling é mais uma opção. Tá. O que você diz ela vai estar em casa com pais e isso não vai propiciar liberdade para ela. Mas tá, só para finalizar, eu quero te dizer uma coisa. Nos Estados Unidos já foi advocacia infantil. Infantil, eu não sei falar inglês, depois você pode pesquisar advocacia infantil. Veio com um estudo e trouxe a prova de que o homeschooling nos Estados Unidos falhou. E falhou categoricamente. Eles não estão tendo mais controle do que está acontecendo nos Estados Unidos. E é por isso que você vê um monte de homeschoolers sendo admitidos em Harvard, Stanford, West Point, nas melhores faculdades. Noel Gallagher, Alex Turner, Noel Gallagher. Alex Turner, Noel Gallagher, Alex Turner, Dave Grohl, Noel Gallagher, Alex Turner, Dave Grohl, Noel Gallagher, Alex Turner, Dave Grohl. Cresceram com depressão. Cara, foi uma... Olha, perdeu e perdeu feio, hein? Perdeu e perdeu feio. O que ela é? Qual é a profissão dela, hein? Será que ela é professora? Cara, muito boa. Aqui, ó, craque do jogo, ó. Aqui, ó. Professora. Ah, sabia, cara. Olha, eu vou falar uma coisa. Ô, gente, e esses dias que eu recebi... Cara, Alice, deixa eu contar uma historinha pra vocês aqui antes de eu encerrar esse corte, que eu achei muito bonitinho. Ela chegou e falou assim, papai, você sabe qual que é o meu sonho? Eu falei, o quê, filha?
Porque a Alice, eu não tenho esse negócio de ficar perguntando o que você quer ser quando crescer? Quando a Alice crescer, você vai ser data. Não tem idade pra isso, a Alice tem que brincar. Ela falou assim, o meu sonho é ser professora do infantil, porque eu gosto muito de professor e queria poder educar as criancinhas também. Muito bonito. E eu já falei aqui pra vocês que a profissão, não tô romantizando, tá? Porque uma vez eu falei isso, Luigi, para de romantizar a sua profissão. Não tô romantizando. É uma profissão como qualquer outra. Mas eu, Luigi, admiro demais professores. Cara, nesses estudos meus complementares, dos livros que eu estou lendo, por exemplo, eu vou cavucando no YouTube até encontrar vídeos de professores, por exemplo, muito coisa, simpósio de universidade, de faculdade, não sei o nome que dá pra isso. Sabe, quando o professor vai lá dar uma palestra ou aulas gratuitas, eu fico cavucando, assim, nas faculdades federais do Brasil, faculdades estaduais, porque eu gosto muito da didática do professor. Inclusive, resolvi ler um livro que eu tenho desde 2021 aqui, que é o Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, do Lenin. Baita livro. Facinho de ler, 3 dias você mata ele, se você tiver uma leitura básica como a minha. E quando eu fui pro YouTube pra fazer os estudos complementares, eu não tô vendo a comunada clássica, não. Eu tô vendo um monte de videoaula de professora, de professor, que pra mim é muito mais... Eu amo a didática. A forma como eles têm uma cadência de ensino, pra mim, é muito superior a qualquer criador de conteúdo, cara. Então, assim... E é uma coisa que eu gosto muito de ver também, porque eu tenho as aulas do Formando Creators, então eu gosto de ter essa forma de comunicação dos professores, assim, essa forma como eles levam a aula, sabe? É uma coisa que eu tenho muito prazer, eu como uma pessoa que um dia estarei na universidade, tenho muito prazer de acompanhar esses professores. Eu sinto que eu tô na sala de aula, assim, cara, é muito legal, sabe? E pra você que quer ter aulas comigo, tem aqui o Formando Creators, quarta-feira, dia 3, às 19, quarta-feira, dia 4 de março, 19 horas, temos aí a mentoria ao vivo do Formando Creators. O que é a mentoria ao vivo do Formando Creators? Você entra lá na plataforma Hotmart e durante um bom tempo aí você pode tirar todas as suas dúvidas comigo, pedir conselhos. Luigi, eu tô aqui criando esse conteúdo, o que você acha? Tá bom, tá ruim? O que você acha do meu perfil? Tô pensando em criar um produto, quero começar a vender, quero monetizar meu conhecimento, quero monetizar minha paixão. Pô, sou médico, sou doutor, sou nutricionista. Cara, é a oportunidade que você tem de ter contato direto comigo, tá? Mais de 1 hora de aula. E assinando, você escolhe. Aqui você é livre. Aqui, isso é liberdade de escolha, porque você pode escolher tanto mensal quanto anual. No anual você tem 20% de desconto se você resolver ficar 1 ano comigo estudando. Tá certo? Então eu conto com vocês e vocês já acessam mais de 100 aulas. Mais de 100 aulas. São mais de 95 aulas de material bruto, assim. É uma coisa inacreditável. E não tem historinha, tá? Então eu espero vocês no Formando Creators. Tá certo? Fiquem em paz.